Tá bom. Vou começar então. Perfeito. Boa noite a todos. Hoje é com uma grande satisfação, né, que a gente recebe o professor Hugo. O professor Hugo, ele é doutor, possui doutorado em filosofia na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, mestrado em filosofia na Faculdade de Ciências Humanas, especialização em filosofia na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas também na UFMG, né? E é nosso professor aqui no Centro Universidade de Sete Lagoas. Professor, então, passar a palavra para você, né? Seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo convite. Professora Denise, muito obrigado. Para mim é uma satisfação ainda maior. Fico muito feliz, né, de conversar um pouco com você, um pouco com os nossos alunos do curso de engenharia, né, e por que não dos outros cursos também, sobre um tema que é o tema da minha pesquisa atual, né, e eu me enveredei para uma aventura, né, recente de fazer um doutorado na área de Direito e Tecnologia, né, então, né, tendo, né, já essa experiência na filosofia e como professor, né, no curso de Direito e alguns outros cursos também, né, no Unifem e outras instituições, eu também comecei a estudar um pouco sobre essas novas tecnologias, e elas me chamaram a atenção, sobretudo devido ao fato de ser, enfim, delas nos gerarem uma certa perplexidade, ou seja, parece que a nossa própria relação com o tempo mudou, a dinâmica mudou, e isso faz com que o direito, que é geralmente esse campo, né, do conhecimento que se apega à convenção, portanto ao passado, né, as leis, né, nossas leis nada mais são que conjuntos de documentos feitos no passado que tentam regular, gerar algum tipo de estabilidade, né, para o futuro. E hoje, nessa era que chamamos de era da informação, o que mais temos de fato é instabilidade, é mudança, né? A palavra do dia é a inovação. E aí eu quis trazer, né, sob esse pano de fundo, né, que você apresentou, né, da minha formação em filosofia e essa minha experiência docente e também agora, né, agora o doutoramento também na área do direito, né, compartilhar, né, algumas inquietações, assim, não estou trazendo aqui respostas, porque de fato eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas, mas algumas inquietações que têm movido essa minha nova pesquisa e que eu acredito que sejam valiosas e importantes, né, sobretudo, e eu acho que em todas as áreas, né, eu acho que para todo mundo que está de algum modo, né, afetado por essa nova dinâmica, essa dinâmica da era da informação. Então eu coloquei uma pergunta, né, para nortear, né, a nossa conversa, nosso bate-papo, e a pergunta é: temos hoje mais informação, isso é um fato, né? A gente já fala de uma era da informação, nós lidamos com tecnologias da comunicação da informação o tempo todo, inclusive estamos fazendo isso agora, e quem nos vê, né, posteriormente por vídeo também vai estar acessando isso aqui via uma tecnologia da informação, né, enfim, não tão nova mais, mas sim, né? Mas nós somos mais ricos de significado, né? Ou seja, nós estamos usando bem essas tecnologias, ou de fato há algo também que foi perdido? Será que foram só aquisições? Será que foram só ganhos? E para começar essa conversa, quero trazer aqui um conjunto de casos e um conjunto de problemas, melhor dizendo, e a partir desses problemas, né, pensar alguns casos que caracterizam isso que eu estou chamando de dilemas dos nossos tempos. Então, veja, um problema que parece afetar todas as esferas da vida, todas as áreas do mundo do trabalho, é a questão da privacidade e proteção de dados. Quem nunca ouviu falar, mesmo não sendo da área do direito, da tal da nova lei, né, a tal da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Pois bem, essa lei, veja, ela surge de uma preocupação que já é antiga, não é? A privacidade não é uma preocupação nova em termos de legislação, né? E a gente pode pensar no contexto do Brasil, inclusive, né? Nós temos mecanismos protetivos da privacidade, mas o problema é que as novas tecnologias nos colocam no cenário, enfim, no qual
as nossas legislações anteriores parecem não dar conta, por isso que a gente inventou essa nova legislação. Vou trazer um caso aqui dos Estados Unidos, que ele circula, né, ele é repetido em alguns manuais, em alguns livros, que é um caso de uma loja, né, de departamentos, essas grandes lojas, essas grandes redes, né, chamada Target, né? Target, como o nome já diz, é alvo. E a Target, então veja, esse caso já tem mais de 10 anos, então isso aqui não é nem novidade, tá? A Target, ela impulsionou isso que hoje é tão difundido, né? Que é essa utilização massiva de dados, esse cruzamento ostensivo de dados pessoais para ofertar, né, para oferecer aos seus clientes propaganda personalizada. Pois bem, nós temos uma moça, essa moça tinha acabado de descobrir que estava grávida, nem os pais dela sabiam, ela não tinha contado para ninguém, e, enfim, com poucos dias, né, que ela tinha descoberto essa gravidez, ela começa a receber vários anúncios direcionados, que seriam anúncios típicos, né, de um direcionamento para uma mulher que está grávida. Ela começa a receber carrinho de bebê, ela começa a receber promoção de fralda, ela começa a receber cupom de desconto para né, coisas aí ligadas à gravidez. E aí, enfim, quando o pessoal, né, foi investigar, foi tentar entender, né, alguns jornalistas, né, que cobriram esse caso foram, né, assim como outros, né, foram tentar entender o que aconteceu nesse caso dessa menina, como de outras pessoas. Eles foram ver que os dados pessoais dela estavam sendo utilizados para se chegar a essas conclusões, a esses outputs, né, esses resultados, ou seja, esses comandos, né, que são disparados automaticamente a partir de algoritmos, ou seja, né, a partir enfim, são procedimentos, né, de tomada de decisão automático, né, programados, né, em computadores, ou seja, não precisou passar por uma pessoa, né, que para se tomar essa decisão. E esses dados, veja, eles não eram, eles são dados que se assemelham menos a dados como a gente conhece, como uma informação objetiva, verdadeira, e mais a traços. Como assim traços? Bem, ela não contou para ninguém que estava grávida. Ela não escreveu "eu estou grávida", ela não clicou em nada que indicasse diretamente a gravidez. Mas ela começou a esboçar, fazer certas buscas, certas procuras na loja, e essas buscas foram associadas a um perfil mulher grávida, né? Ou seja, é como se fossem criados uma série de perfis a partir de padrões repetitivos de comportamentos, e a assertividade dessa previsão, ou seja, a capacidade de chegar a respostas, né, confiáveis, corretas, ela é dada justamente pela imensa, né, ou seja, pela massiva quantidade de dados coletada e analisada por esses algoritmos. Veja, ela começou a pesquisar algumas vitaminas, algumas coisas que suplementação, né, como ácido fólico, algumas coisas, assim, vitamina, alguma coisa, eu que não sou especialista nessa área, mas enfim, ela começou lá a pesquisar alguns suplementos alimentares que seriam adequados para mulheres grávidas, né, alguém que está na fase que ela está, e o algoritmo já enquadrou ela nesse perfil. Então, antes das pessoas próximas conseguirem perceber sinais, esses sinais que os seres humanos percebem, bem, a inteligência artificial, ou melhor, o algoritmo, né, já tinha feito a previsão. Então, veja, a privacidade e a proteção de dados é um problema da ordem do dia, né? Hoje, nossa informação está aí em todo lugar, o tempo todo, e ela é utilizada, e ela compõe agora, né, vamos dizer assim, um mercado paralelo. Esse mercado não oficial, né, a partir do qual se é extraída muita riqueza, sem se preocupar aí, né, com os eventuais danos, os eventuais efeitos colaterais, né? Por isso que muitas vezes a gente tenta criar leis, criar, vamos dizer assim, formas de conscientização e tudo mais, mas parece ainda ser muito pouco. Nós temos implementação de inteligência artificial, né, em muitos outros setores fundamentais,
né? A gente vê agora no comércio, a gente vê isso sendo utilizado em bancos, então bancos são avaliados, né, de acordo com a sua eficácia no mercado, pela sua capacidade de prever, ou seja, prever quem vai pagar e quem não vai pagar. Se o banco sabe quem não vai pagar, ou seja, sabe para quem ele aumenta a taxa de juros, esse banco passa agora, né? Ou seja, os algoritmos desse banco, que ficam ali na caixa preta, ninguém sabe como funciona, como é que é, eles são, veja, mais valiosos. Ele é um banco que tem mais valor de mercado, porque é um banco que é capaz de prever quem vai pagar e quem não vai pagar. Nós temos usos, por exemplo, na nossa casa o tempo todo, nós temos usos da indústria, chamada indústria 4.0, e nós temos usos, inclusive, no setor militar. Hoje não existe nenhuma arma considerada autônoma, segundo os dados, né, do Departamento de Defesa, segundo o critério, melhor dizendo, utilizado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, que a arma autônoma é aquela que é capaz, né, pensando aqui que a gente tem um dispositivo robótico, né, ou seja, ele tem um corpo físico, ele tem uma função e ele é movido utilizando sistemas de inteligência artificial. O conceito de arma autônoma, ele pressupõe que essa arma é capaz de engajar um alvo e atirar. Nós não temos nenhuma arma dessas em operação, ou seja, no sentido de engajar e atirar em alvos humanos. Porém, nós temos uma arma desse tipo já, utilizado para sistemas de defesa. Esse é o caso do Domo de Ferro, né, que é um sistema de artilharia antiaérea que protege, né, Israel, né, que está nas fronteiras de Israel, utilizado sobretudo, né, a gente vê nos noticiários, na faixa de Gaza. Ou seja, nós temos aqui não a arma autônoma no sentido de engajar, né, engajar e efetuar, né, ali disparos, né, em seres humanos, mas temos para defesa, né, para mísseis e tal. E aí, veja, pesquisas também estão sendo feitas para outros usos, como segurança pública nas cidades. A gente já tem câmera para todo lado, então como que ficaria isso, né? Tem uma série de questões éticas, uma série de questões morais colocadas. E aí a gente entra num outro dilema também dos nossos tempos, que são os vieses algorítmicos. O que acontece? A gente viu isso tudo e pensa assim, nossa, quando a gente pensa uma cidade do futuro, uma sociedade do futuro, né, a partir desse discurso da inovação, da inteligência artificial como algo, né, que agrega, né, valor, né, a bens, né, a bens da vida, né, bens que podem ser usufruídos pelo ser humano, a gente pensa nessa cidade que na qual tudo é automatizado, em que a gente não precisa, enfim, se preocupar com essas coisas, né, que agora são dos incas, maias e astecas, como dinheiro de papel, e por aí vai, né. Pois bem, o problema disso tudo é que, quando a gente fala em IA, inteligência artificial, a gente está falando de automatização. É isso, assim, né, para nós mortais, né, significa isso, automatização de processos. Automatização de processos é bom. O problema é que essa automatização, ela, às vezes encobre, ela às vezes esconde algumas coisas. O fato de que os algoritmos que movem as inteligências artificiais, enfim, os sistemas de computadores, serem programados por seres humanos. E seres humanos são enviesados, seres humanos têm opinião, seres humanos são tendenciosos. De certo modo, a gente pode dizer que um modelo matemático, ou um algoritmo, melhor dizendo, né, e aí essa é uma frase que não é minha, é de uma autora chamada Cathy O'Neil, ele consiste em uma opinião embutida, né, num modelo matemático. Então, o algoritmo, ele tem, ou seja, por detrás do algoritmo há sempre uma tendência, há sempre uma opinião. Qual que é o problema? A gente passou a enxergar essas tecnologias que tratam
enfim, que manejam, né, coisas tão importantes e tão vitais, né, que são os processos de informação da nossa sociedade, como se fossem neutras, como se fossem neutras. A gente passa a acreditar que existe toda vamos dizer assim, uma maquinaria impessoal, e se é impessoal, então, não é tendencioso, não tem partido político, não é discriminatório. Eu dou 2 exemplos aqui. Um exemplo aqui, é é ilustrado, né, por essa autora que eu mencionei, a Cathy O'Neil, e veja, aqui a gente não está nem falando de sistemas de computadores. Ela mostrou um enviesamento de aplicação de um modelo utilizado por uma consultoria na cidade de Nova York. E esse modelo ele foi usado para avaliar professores. O que acontece? O pessoal estava meio insatisfeito por causa dos índices dos alunos, né, de algumas áreas da cidade, as áreas com um poder aquisitivo pior, com menos estrutura, enfim, os scores, né, as notas dos alunos nos exames nacionais estavam terríveis. E, né, como gestores públicos bem intencionados, né, essas pessoas falaram: olha, vamos contratar uma consultoria, né, para aplicar aqui modelos matemáticos para tentar avaliar, né, quais são os, né, porque veja, parece um resultado óbvio, né, parece uma consequência lógica, o fato da gente ter alunos ruins, né, ou alunos que não desempenham, não performam tão bem, né, em exames padronizados, né, ou seja, daria para se estabelecer uma correlação com a qualidade do corpo docente, com os professores. Pois bem, começaram a atribuir nota para os professores nessa cidade. E veja, só nos distritos pobres, nos distritos ricos isso não acontecia. Só nos distritos que performaram mal no exame. Começaram a atribuir scores aos professores, considerando a curva a curva de aprendizagem, né? E aí a métrica que eles usaram para medir essa curva, né, de quanto o aluno aprendeu ou deixou de aprender, eram as notas. E quem aplicava os exames, que mediam essas notas, os próprios professores. O que aconteceu? Teve uma professora, isso saiu no jornal, né, que era uma professora muito querida, os pais adoravam, as crianças adoravam, todos que conviviam com ela, né, falavam: "Nossa, essa professora é muito boa, ela é um exemplo, ela encanta os estudantes", aquela coisa. E ela foi muito mal nos scores. E, portanto, ela foi demitida. E, tendo sido demitida por performar mal nos scores, essa professora buscou, né, falou: "Não, quero entender". E aí ela foi perguntando, 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 e ninguém da Secretaria de Educação sabia dizer para ela qual modelo tinha sido utilizado. Ou seja, ninguém conhecia o código, ninguém conhecia qual procedimento, como que funcionava muito bem, o modo de coleta, né, e também o modo, de avaliação e de aplicação desses testes, né, para parametrização, para hierarquização desses professores. Pois bem, quando, alguns jornalistas, né, foram apurar essa situação, e alguns autores também de livros, né, dentre eles a Cathy O'Neil, né, ela tem um livro chamado Algoritmos de Destruição em Massa, que é muito bacana, e ela conta essa história completa pra gente. Enfim, ela menciona, né, que o que acontecia? As pessoas com medo de perderem seus empregos, e claro, é justificado, né, começaram e isso aconteceu em uma imensa quantidade de distritos, começaram a rasurar os testes, começaram a dar uma ajudinha para os alunos. E aí qual que era o problema? Todo mundo começou a fazer isso, quando chegou nela que aplicou as normas, né, ela foi prejudicada, porque os alunos, por mais que tivessem aprendido mal, quando ia ver no teste, eles tinham piorado o seu desempenho. Ou seja, o algoritmo ele projetou uma realidade que gerou um medo e gerou uma tensão, e isso influenciou
Ou seja, gerou uma reação no comportamento dos professores que acabou, por sua vez, contaminando e prejudicando todas as previsões feitas. Ou seja, o ser humano é imprevisível. E tem coisas, então, que não cabem no algoritmo, tem coisas que o algoritmo não dá conta. Tem coisas que, por mais que a gente ache que tem muita informação, a gente ainda não, ou seja, a gente ainda não é capaz de substituir o ser humano. Esse é um viés, né, algoritmo. Eu mencionei dois, mas vou deixar outro caso para um outro momento. Pois bem, essa professora, só para a gente ficar tranquilo, ela foi contratada por um distrito rico poucos dias depois. E aí, na verdade, quem perdeu foram as crianças que mais precisavam dela. Ou seja, quem perdeu foram as pessoas que já estavam, vamos dizer assim, num ponto desprestigiado, né? Se a gente for analisar, né, aquela coisa que a gente fala da igualdade do ponto de partida, né? Elas já estavam numa desigualdade de ponto de partida. Isso foi, ou seja, o abismo entre ricos e pobres foi só aumentado pelo uso de algoritmos. E me parece que isso é uma tendência. E isso me preocupa muito. Outro dilema dos nossos tempos, outra preocupação, a desinformação, as famosas fake news, né? Ora, basta aqui falar de duas situações que nós vivenciamos aqui no Brasil. A quantidade massiva de desinformação sobre as vacinas do Covid-19 e a quantidade massiva de desinformação, de notícia falsa. E mais do que a notícia falsa em si, o fato de se construir uma rede muito articulada de pessoas que financiam, que compartilham e que movem, né, toda uma rede de desinformação. E aí eu estou falando aqui de desinformação política sobretudo, né? E veja, na verdade, desinformação sempre é política, sempre tem um uso político. É o uso da informação como uma arma de combate. A ideia agora é menos refutar os argumentos da outra parte e mais gerar um caos informacional, criando o quê? Despertando dúvidas sobre coisas que pareceriam óbvias. E aí a gente chega num ponto em que pessoas conseguem acreditar ou realmente assim defender e aí se constroem fóruns, uma comunidade, por exemplo, no fato, na ideia, né, de uma terra plana. Então, isso tudo, veja, não é porque essas pessoas são delirantes, apesar dessas ideias serem delirantes, é porque se cria uma estrutura que proporciona que essas ideias delirantes possam ser compartilhadas. Pois bem, para entender isso tudo, para entender esse cenário, então, para enfrentar esses dilemas, eu queria trazer aqui uma contribuição de um autor chamado Luciano Floridi, que ilustram, que nos ajuda a entender um pouco e aí tentar desfazer alguns mitos, né? Alguns mitos sobre essa era da informação. Para a gente entender que, de fato, né, essas tecnologias da informação, porque, veja, hoje a gente banalizou o uso da palavra revolução, né? Toda hora uma revolução nova. E parece que isso também é uma característica dos nossos tempos, esse sentimento de que a gente tem que ter novidade o tempo todo. Tudo é novidade, novidade, novidade. Porque se a gente parar de ter novidade, alguma coisa vai acontecer e o mundo vai desabar, enfim. Mas me parece, veja, que que se usa, né, a palavra revolução de uma forma um pouco banal hoje em dia, porque revolução é uma coisa que altera a estrutura. Enfim, a revolução é algo que mexe, né, com os fundamentos. E esse autor, né, chamado Luciano Floridi, ele não usa essa palavra de modo banal, pelo contrário. Ele mostra, né, como que há certas revoluções no conhecimento que mudam a forma como o ser humano olha para si. Ou seja, muda a nossa relação com as coisas. E o nosso lugar, né, enquanto ser humano. Ou seja, são certas mudanças que afetam a nossa condição humana, a condição da existência do ser humano aqui no planeta Terra, se a gente puder dizer assim. A primeira revolução é a revolução copernicana. Copérnico desenvolve o modelo heliocêntrico e olha que interessante, o ser humano deixa, ou seja, a descoberta de Copérnico é uma descoberta científica, mas ela altera a forma como nós nos enxergamos. Ou seja, a gente entendia que o ser humano era o centro do universo,
Então, é uma revolução da geografia. Por quê? Porque agora nós não temos um lugar privilegiado no cosmo. Nós não estamos no centro do cosmo, ou seja, nós fazemos parte desse cosmo, mas não estamos no centro. E aí, veja, e aí a revolução ela é profunda porque não só a Terra gira em torno do Sol, como o nosso sistema é apenas um dentre vários. Então, essa é uma revolução da geografia, ou seja, da posição, né, da Terra. E isso muda a nossa visão sobre nós mesmos. A segunda revolução é a revolução da biologia, a revolução darwiniana. E Darwin, mais uma vez, ele muda, ou seja, a descoberta de Darwin, melhor dizendo, muda o nosso olhar sobre nós mesmos. Nós acreditávamos que éramos seres privilegiados na criação, ou seja, acreditávamos que éramos um ser, né, enquanto animal, enquanto ser biológico, completamente distinto dos outros seres. E, na verdade, a teoria da evolução mostra que as mesmas leis, os mesmos processos, às quais os outros organismos estão sujeitos, o ser humano, enquanto organismo, né, também está. Pois bem, o que sobra para nós, então? Sobra a razão, a racionalidade como aquilo que é definidor do ser humano. E nós tivemos depois a revolução da psicanálise, a revolução de Freud, com a descoberta do inconsciente. A descoberta do inconsciente não consiste na negação, da razão, de forma alguma, ou seja, a consciência ela não perdeu o seu espaço, mas ela questiona, ela coloca em xeque, né, a soberania da razão. O que quer dizer isso? Nós acreditávamos, enfim, antes de Freud, que a nossa racionalidade era muito mais infalível do que nós acreditamos hoje. Porque há toda uma instância, essa instância chamada inconsciente, que condiciona, né, processos que acontecem aqui o tempo todo, né, que acontece nesse outro nível e que a gente não e que a gente não dá conta de capturar. Ou seja, a gente não dá conta de dominar. Então, a terceira revolução, né, é uma revolução que também muda o lugar do ser humano. O Nós éramos o ser humano da razão soberana, agora esse lugar também é contestado. Então olha que interessante, uma revolução da geografia, modelo copernicano, né, o modelo heliocêntrico, a revolução copernicana, que altera completamente a nossa visão né, do nosso lugar, do lugar do ser humano no cosmos. A evolução da biologia darwiniana né, que nos tira, né, daquele lugar, né, de criação divina, de que existe algo de completamente diferente no ser humano em relação aos outros seres biológicos, então isso nos deixa também mais humildes. E, por fim, a revolução, da psicanálise, a revolução, ou melhor, da psicologia, né, se talvez seja mais preciso, com a descoberta do inconsciente. Pois bem, agora a gente entra num quarto momento, de acordo com o Luciano Floridi, esse momento de uma revolução informacional. E porque veja, eu falei que a palavra revolução, ela parece, ser muito banalizada. E por que essas novas tecnologias da informação não seriam só mais outras tecnologias, assim como, né, várias, né, tecnologias que temos aí? É porque elas parecem, ou seja, o modo como nós nos relacionamos com essas tecnologias parece mudar o nosso olhar sobre nós mesmos, mais uma vez. Luciano Floridi, ele comenta, né, que estamos vivendo essa revolução. Ela ainda não se efetivou, então a gente ainda não sabe o que vai, quais os frutos vão desabrochar, quais os frutos vão surgir dela. Ou seja, ela está em andamento, ela está em processo, ela está acontecendo, nós estamos vivenciando essa revolução. E essa revolução questiona o nosso lugar agora num ambiente que nós mesmos produzimos, que é o ambiente da informação. Olha que interessante.
nós percebemos que não somos o centro do universo, não somos a criatura, uma criatura especial, enfim, no reino das criaturas, e também não temos soberania em relação à nossa própria razão. O que restou para nós? Nós somos os únicos seres do planeta Terra que trabalham com informação. Éramos, porque nós criamos, nós somos capazes de criar outros agentes. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que esquecer, pelo menos por umas centenas de anos, aquilo que a gente vê nos filmes, né? Que são muito bacanas, é claro, Exterminador do Futuro, Blade Runner, adoro. Aquele filme do Spielberg, né? O Inteligência Artificial, enfim. A gente não está falando aqui de inteligências similares à humana, ou seja, de reproduzir a consciência humana artificialmente. Quando a gente fala de inteligência artificial hoje, a gente fala de agentes capazes de tomar ou de realizar processos de tomada de decisão de forma independente, ou seja, sem precisar da ação humana. E nós já conseguimos programar computadores para fazer isso. Então, a inteligência artificial não é o futuro, é o presente. Ou seja, nós convivemos o tempo todo, desde coisas simples como a inteligência de processamento de linguagem similar à humana. Veja, nome complexo para Alexa, né? Nome complexo para Siri. Ou seja, os assistentes de voz, eles já usam essa tecnologia o tempo todo. Ou seja, são máquinas que contêm, né, de forma bem grosseira aqui, programações, e elas, entre aspas, nesse sentido de que de que aquilo que é decorrência desses procedimentos interfere no mundo humano, isso é uma decisão isso é um processo de tomada de decisão similar ao humano. Então veja, não é a consciência humana que é reproduzida, é um processo de tomada de decisão. E o que as decisões fazem? As decisões, elas alteram as coisas. Então, olha que interessante. Esse momento que a gente está vivendo, esse momento da quarta revolução, questiona o nosso lugar na infoesfera, ou seja, nós somos seres que convivem agora com outros agentes da informação, que nós mesmos criamos, que nós programamos e que nós continuamos a alimentar. E isso, veja, tem diversas aplicações interessantes, e não me parece agora que negar isso, né, que negar, né, essas possibilidades seja o melhor caminho, ou seja, nós já estamos vivendo, mas me parece que cabe realizar a crítica, cabe entender onde nós estamos e quem nós somos nesse processo. Hoje, nós temos alguns países, sobretudo os países do G7, né, que são economias da informação, ou que se colocam como economias da informação. Significa que boa parte dos processos, enfim, realizados, né, nessas sociedades e que geram riquezas, de algum modo, não só estão relacionados, mas dependem profundamente do uso de tecnologias da informação. Vamos pegar as maiores fortunas, vamos pegar as maiores empresas do planeta hoje. São empresas da área de tecnologia, boa parte delas, né, tecnologia da informação. A economia do Vale do Silício, nos Estados Unidos, né, é movida a isso, enfim. E aí a gente tem uma questão. Qual que é o que isso afeta a nossa vida, né? Nós temos, vamos dizer, nós somos hoje mais ricos ou mais pobres de significado, né? Para o que importa para as pessoas no dia a dia? Porque, veja, essa ideia, ou seja, ou melhor, a implementação massiva dessas tecnologias da informação, ela não aconteceu, ela não tem se efetuado, melhor dizendo, sem a construção de um paradigma que é ideológico.
Ou seja, um conjunto de ideias e um conjunto de crenças compartilhados pelas pessoas. E isso, tanto do ponto de vista das pessoas que, de fato, projetam essas tecnologias, como nós, que somos agora usuários dessas tecnologias. Veja, nós não somos vistos como eh eh, nós não somos vistos como cidadãos, né, nesse sentido da palavra, né, nós somos vistos como usuários, como pessoas que, usufruem dos benefícios, né, dessas tecnologias, mas nós não somos clientes, não é? Porque quem são os clientes, por exemplo, das redes sociais? Os clientes são as plataformas, são os anunciantes. Nós usuários, veja, nós agimos, mas também somos parte do produto, né, muitos vão dizer hoje em dia. Como assim? Ora, os nossos dados, os dados pessoais, eles são agora, veja, diante dessas tecnologias, diante dessa nossa existência, né, em relação, né, ou nessa infoesfera, nossos dados agora são coletados, armazenados. Sendo armazenados, eles podem ser minerados, né. Então, é um procedimento que chamado mineração de dados, que é o quê? Você pega aqueles dados que estão ali armazenados e vai tentando fazer novas combinações, buscando extrair e gerar mais riqueza desses dados. E para aquilo que afeta a nossa vida, nós também estamos sujeitos a procedimentos, né, a processos de modulação de comportamento, né, em larga escala. Ou seja, nós usufruímos, a grande pergunta é: nós usufruímos dessas tecnologias e nos tornamos mais informados, nos tornamos mais próximos daquilo que queremos para nossas vidas, nós temos mais acesso ao que queremos, agora veja, nós estamos a um clique daquilo que queremos, ou, ou de fato nós perdemos algo também importante. Então, eu coloco aqui, só para ilustrar e fazer o fechamento, né, dessa fala aqui com algumas provocações, alguns mitos, ou seja, e queria fechar comentando esses mitos, né. Primeiro mito: hoje nós possuímos mais, memória. Porque veja, a grande, o grande triunfo, né, que poderia ser reivindicado pela, enfim, por essas novas, enfim, por aqueles que projetam, né, por aqueles que comandam aí as grandes corporações, né, as chamadas Big Techs, né, as grandes empresas de tecnologia, da informação. Eu não gosto tanto do termo Big Tech, né, porque Big Tech alude a gigantes da tecnologia. Aqui a gente está falando de gigantes da tecnologia da informação. Seria que agora nós temos mais memória, né? Então, olha que interessante. É como se agora nada é esquecido. Então, a gente vira e mexe, aí aparece alguns casos, aqueles casos que a gente chama de cancelamento, né, de celebridades por postagens de coisas de 10 anos atrás, 15 anos atrás. A pessoa vai lá e resgata um tweet, resgata uma mensagem, um vídeo, enfim, ou seja, algum tipo de mídia, algum tipo de informação, né, ou seja, a gente tem a ideia, e a gente criou essa crença de que a internet nada esquece. Mas para aquilo que é significativo, que é a nossa capacidade de, evoluir enquanto humanidade, passar a experiência para a próxima geração, será que nós realmente temos mais memória? Porque vejam bem, primeiro, a a memória digital, ela é muito mais frágil do que a memória física, ou seja, do que registros que estão no papel. Por quê? Porque ela depende sempre de uma ação humana para preservar. Quanto tempo dura um HD? Quanto tempo dura um servidor? E veja, e esses servidores, a manutenção deles é cara. Então, para eu manter a informação digitalmente, ou seja, ela não fica na nuvem, ela é armazenada em um ou mais dispositivos, veja,
que estão conectados em rede, aí sim a gente tem acesso a eles. Mas manter isso tudo, ou seja, manter toda essa informação não é barato, também é caro. E veja, e os dispositivos que armazenam essa informação também são frágeis, eles são fúteis, comparado a um pedaço de papel. Porque o pedaço de papel, veja, nós achamos até hoje papiros em escavações arqueológicas de 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, achamos inscrições em pedra, e isso permanece no tempo. Um HD, vai lá, bacana, funcionando plenamente, deve durar ali uns 10 anos, né? Ou seja, essa memória, ela depende da intenção, ou seja, daqueles que querem preservá-la. E eu estou falando isso tudo para a gente chegar num ponto que, olha só, a memória, no final das contas, tanto a memória do papiro, que sobrevive, ou da inscrição em pedra, que sobrevive por milênios, quanto a memória digital, ela depende da capacidade do ser humano de dar significado às coisas, de contar uma história, de seguir em frente. Ou seja, se as pessoas não valorizam essa informação, ela não continua existindo no tempo. E me parece que hoje a gente gera informação demais e, a gente produz muito conteúdo, mas esses conteúdos estão cada vez mais fadados a serem esquecidos no tempo do que as coisas que eram feitas no passado. Nós sabemos mais sobre nós mesmos? Veja, me parece que na relação com as redes nós temos a tendência muitas vezes de esquecer algo sobre nós mesmos e não de saber mais. Nós muitas vezes recebemos, veja, a ideia, nós tomamos, né, melhor dizendo, como verdade, né, isso de que as redes sociais são um espelho da realidade. Ou seja, como se o modo como as pessoas se comportam, como elas, aquilo que elas compartilham, enfim, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, refletisse a realidade dessas pessoas. E aí é como se a gente quisesse conhecer o Brasil ou conhecer a sociedade brasileira, seria só pegar os registros do Instagram e analisar. Não, essa realidade produzida pelas redes, ela não é um espelho do mundo que a gente vive. Ela é um recorte distorcido. Ou seja, ela tem algo do mundo que a gente vive, mas as suas proporções, os seus contornos, as suas formas, as suas cores são alteradas. Ou seja, nós não sabemos mais sobre nós mesmos. Nós, na verdade, né, criamos também, né, se a gente puder dizer assim, uma outra realidade que afeta a nossa vida o tempo todo. Ou seja, todos nós somos afetados, por exemplo, pelas opiniões nas redes sociais, ou às vezes nós somos. E aí pensem, por exemplo, no caso das pessoas mais jovens, né? Há uma série de distúrbios de imagem hoje ligados ao consumo excessivo de redes sociais, né? A pessoa com uma autoestima, ou seja, com referências de autoestima muito ligadas a esse olhar do outro e a esse olhar nas redes, né? Ela tem que se empenhar o tempo todo em construir essa identidade digital, que parece ser muito mais duradouro e muito mais real do que esse si, essa identidade do aqui e agora, do concreto. Porque no concreto, no dia a dia, veja, o ser humano é desconcertado, o ser humano é atrapalhado, o ser humano é cheio de manias. Tem dia que você está com olheira, tem dia que você está com sono, tem dia que você está de mau humor. A gente nem sempre está na nossa melhor versão. Agora, nas redes, nós temos que estar na nossa melhor versão o tempo todo. É uma hiperpositividade, uma hiper autoafirmação, né, do eu, né? Então, nós não sabemos mais sobre nós mesmos e nem sobre os outros. Nós temos mais acesso ao que queremos, por exemplo, quando a gente recebe, como a menina do início, né, da nossa conversa, recebeu uma propaganda personalizada? Ou é, na verdade,
ou seja, ou é na verdade nossas informações sendo utilizadas, nossas informações, melhor dizendo, sendo utilizadas para maximizar ganhos, não é? E veja, o marketing digital ele é tão eficaz não pelo fato de você ser visto por muitas pessoas. Ele é eficaz porque ele é visto por pessoas que têm uma propensão maior, no momento, inclusive, em que ela tem a maior propensão de adquirir aquele produto. Eu não estou dizendo que isso em si, por si só, é ruim, tá? Eu só estou dizendo que isso não necessariamente significa que nós temos mais acesso ao que nós queremos quando nós queremos. Ou seja, esse desejo ele também é produzido. Ele também pode ser modulado. Ele também pode ser ajustado. E por fim, e aí entra aqui a questão, temos mais informação, portanto somos mais ricos de significado. Isso se conecta com o primeiro mito, inclusive, né? Nós temos mais memória, nós sabemos mais quem nós somos, enfim, nós temos, portanto, mais significado, nós temos uma vida mais significativa. Bem, isso naturalmente é uma busca individual, uma busca pessoal. Cada um tem que trilhar a sua, né? A busca pelo sentido. Talvez essa questão seja irrespondível no final das contas. Mas me parece, veja, que a aquisição veja, nós vivemos hoje nesse mundo em que nós produzimos cada vez mais informação, armazenamos, e essa informação, veja, ela é utilizada para uma variedade de coisas e em esferas e âmbitos da vida que nunca antes nós vimos. Mas isso não significa, ou isso não vem acompanhado de uma riqueza enquanto sociedade, necessariamente. Ora, para responder, não, né? Para comentar, então, e articular esse mito, eu queria comentar uma citação, e para fechar a nossa conversa, né? De um filósofo chamado Walter Benjamin. O Walter Benjamin, ele fala, né? Ele tem um texto sobre ele chama, como é que é? Experiência e pobreza, lembrei. O texto dele chama Experiência e Pobreza. E é interessante porque ele não está usando o termo pobreza nesse texto no sentido material da palavra. Ele está usando a ideia de pobreza como a ideia ou melhor, e articulando, né, com a palavra experiência, para tentar pensar a questão. Nós temos mais experiência, nós somos mais experientes, e o que é experiência? É aquisição de significado sobre as coisas e sobre o mundo. É saber agir, é saber julgar, é entender melhor. Então, o Benjamin ele está dizendo que a modernidade, e ele está falando isso aqui nos anos 20, ou seja, para dizer que isso também não é uma novidade de 2024, ele está falando de praticamente 100 anos atrás, né? E então me parece, né, que essa pergunta, né, sobre o fato de nós termos mais significado ou não, é uma pergunta da modernidade, né, que agora é intensificada. E o Benjamin ele compartilha, né, a seguinte inquietude, que eu acho que é uma inquietude nossa. É como se estivéssemos, nesse momento que vivemos, né, e aí transportamos aqui há 100 anos, né, a frase do Benjamin, privados de uma faculdade, ou seja, de uma capacidade que nos parecia segura e inalienável, a faculdade de intercambiar experiências. Olha que interessante. No nome redes sociais, a gente parece ser enfatizado, né, essa ideia de rede, de conexão, de algo que é uma troca, a dimensão relacional, um ser humano se conectando com outro autenticamente, né? Mas veja, essa ideia que está no nome redes sociais é precisamente aquilo que a rede social não faz. A rede social, ela mantém pessoas articuladas, mas ela não necessariamente mantém pessoas em comunicação, no sentido pleno da palavra.
Porque a comunicação no seu sentido mais pleno tem a ver com a nossa capacidade de troca, de intercâmbio de experiências. E aí, o que resta é, de fato, né, a questão, né? Antes, e aí veja, aqui, esse aqui não é um exercício nostálgico, ou seja, de, então vamos abandonar as nossas tecnologias e voltar para o estado anterior. Ou seja, não é mais possível, isso é um falso dilema. Mas me parece que manter a crítica, entender, tentar entender o que estamos fazendo, é, a, digamos assim, a tarefa da ordem do dia. Para que, de fato, as nossas tecnologias da comunicação e da informação sirva a esse propósito tão humano e tão fundamental, que é o propósito de intercambiar experiências, realizar trocas legítimas, que pressupõe, veja, não um ser humano abstrato, um ser humano que pode ser medido, pode ser calculado, mas esse ser humano, veja, que é desconcertante, esse ser humano que é imprevisível, e, enfim, eu acho que foi um pouco a mensagem, que eu quis trazer hoje, Espero ter, enfim, sido claro, Fico aqui à disposição também para dúvidas e tudo mais. Se quiser deixar também meu contato, tá, Denise, para professor Oswaldo, também, que chegou, um grande abraço. Eu fico super à disposição dos alunos, E, enfim, queria, deixo vocês, eu deixo aqui, saio também daqui, mais com perguntas do que com respostas, mas acho que essas perguntas são essenciais exatamente para esse objetivo, pensar o que estamos fazendo. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, e é sempre um prazer. Eu que agradeço, professor Hugo. O professor Oswaldo quer falar algo, professor? Eu queria agradecer o Hugo, gostei. Eu sou da área de tecnologia, Hugo? Ai, que Então, ótimo, que acredito ótimo. que essa abordagem foi extremamente adequada, Que o que a gente vê é que o robô vai dominar o mundo, E que possivelmente a IA vai acabar com os empregos, E a gente já viu com experiência própria que a coisa não é bem assim, Porque senão eu não tinha formado em engenharia, que eu estudei com regra de cálculo, Eu não teria conseguido estudar quando colocaram televisão na sala de aula, E não conseguiria ser professor porque eu tinha um PowerPoint para dar aula, A coisa não é bem assim, não, é um pouco mais diferente. Precisa de refletir muito, Não, e de fato eu acho que é interessante porque assim existem alguns mitos assim, eu acho que há dois extremos, do problema. Há uma espécie de utopia no futuro tecnológico, ou seja, uma visão irrefletida que praticamente coloca a ideia de que se é inovação se a tecnologia é inovação, se é inovação é bom, ou seja, se é novidade é bom. E há do outro lado vamos dizer assim, essa tecnofobia, de fato, essa coisa de que, não, essa coisa que a IA vai acabar com os empregos. Veja, na verdade, assim, me parece que a inteligência artificial, ela faz parte, ela compõe nessa quarta revolução, como o Luciano Floridi nos falou, e é algo com o qual a gente vai ter que conviver. E aí eu acho que o balanço, o meio termo, que se pode fazer é entender, tentar entender, o que de fato estamos fazendo. Não é como se a gente não tivesse nenhum controle sobre essas tecnologias, não, veja, não é isso. Mas entender até que ponto, nós criamos armadilhas, nós somos aí, são veiculadas, de algum modo, assim, algumas promessas sobre o futuro tecnológico que são vazias, que não correspondem ao atual desenvolvimento das tecnologias. E aí eu acho que isso que é bacana, Assim, então, assim, eu não sou especialista eu não sou vamos dizer assim, uma pessoa da tecnologia, Eu sou alguém que está, vamos dizer assim, que está pensando o social, E ao pensar o social, me parece inescapável entender o papel das tecnologias, e eu acho que é isso, Eu acho que é entender, eu acho que a crítica, ela não pode
se situar em nenhum dos dois extremos, que são ambos reducionistas, né? Nem o utopismo tecnológico e nem a tecnofobia, se eu puder usar esses termos assim. Concordo contigo. Na realidade, o que a gente vai também, né, observando é que tudo que é novo causa uma revolução, né? E a gente está passando aí pela revolução tecnológica da informação, que inclusive entra até na gestão do conhecimento, né? E aí é que a ferramenta, né, informática, ela só é um adereço a mais, né? Hoje nós temos excesso de informações, né, a capacidade nossa de entendimento, ela precisa estar adequada, né, ao momento atual, né? Hoje nós temos que verificar se aquela informação ali, se ela agrega algum valor ao que a gente conhece, a nossa vivência, né, para se transformar em conhecimento. Então, o que eu percebo é que a gente vai caminhando, discutindo, né, e ajustando, né, porque, como se diz, né, a cabeça do iceberg. A tecnologia, para você ter ideia, quando eu entrei, né, tem 24 anos, né, entrei na década de 80, né, não tinha microcomputador. De lá para cá, olha a evolução que nós tivemos, né? E óbvio que houve, né, uma evolução na maneira de ser, de pensar e assim por diante, né? Mas afirmar que é determinístico é muito complicado, né? Não, concordo plenamente, professor. E assim, o professor fala com muito mais causa do que eu Não, mas enquanto a não é questão da assim, né? tecnologia. Técnica é técnica. E eu gostei muito assim do uso dos termos, né, que você usou, né, que você, enfim, mobilizou, né, informação e conhecimento. A gente parece que a gente passou a quase que a colar uma coisa na outra hoje em dia, como se informação fosse sinônimo de conhecimento, porque o conhecimento ele envolve necessariamente esse aspecto humano e ilustra essa dimensão, né, que eu comentei, que é a dimensão da comunicação em seu sentido pleno, né? O conhecimento, veja, ele não é produto de uma mente solitária ou é algo que pode ser gerado por código. O conhecimento ele é comunitário, ele é Sim, fruto de uma comunidade científica, veja, sempre, o conhecimento ele é sempre falível, né? Isso que torna, é isso que dá a sua característica humana, né? Também ao conhecimento. E me parece que hoje a gente passou, né? Eu acho que esse que é o dilema, um dos dilemas dos nossos tempos, né? A praticamente a confiar demais nas tecnologias da informação ao ponto de entender que é quase como se elas fossem capazes de fazer uma quantificação objetiva do real. E do real, inclusive, sobre o ser humano. Digamos, olha, agora eu consigo medir tudo. Agora, essa coisa veja, não é mais uma ambição das exatas, de querer quantificar. Passou a ser uma ambição das humanas. Ou seja, eu quero quantificar o humano. Eu quero entender, vamos dizer assim, olha, em quantas partes eu posso reduzir, eu posso dividir, eu posso analisar e avaliar um ser humano para eu entender o que é humano, né? Então, se eu conseguir colher informação em grande escala, com uma grande variedade, informação verídica, e passar essa informação por análise, é quase como se eu extraísse, né, uma realidade, né, objetiva, né, dos dados e, né, da informação. E me parece que não, ou seja, me parece que, veja, não é negar a informação, é entender que as nossas sociedades dependem de um bom fluxo, de uma boa gestão da informação. Não há, ou seja, não há sociedade sustentável no século XXI sem falar em gestão de fluxo de informação. Por outro lado, isso necessariamente tem que se comunicar, tem que conversar com, vamos dizer assim, essa dimensão comunicacional, né, que a gente mencionou, né, enfim, das ciências, enfim. E nesse ponto, as humanas e sociais podem conversar e devem conversar com as engenharias. Eu acho que é isso que é isso que a gente vem buscando tanto quando a gente fala de interdisciplinariedade, essa coisa que se tornou um lugar comum,
mas que agora se torna uma emergência, se torna algo necessário, né, se a gente quer compreender, né, o que está acontecendo, né, o que está nos acontecendo. Enfim. Isso aí, muito bom, né? Hugo, queria agradecer mais uma vez, né, sua disponibilidade, foi muito bacana, né, isso aí tá né, esse tema aí tá na moda, né, e a gente precisa realmente discutir ele, falar, fazer essa integralização que você falou aí, porque é muito importante, né, não é só, os meninos hoje em dia acham que é tudo na máquina, tudo o programa resolve, e não é bem por aí, né. Então, a gente tem que realmente estar ligado nisso. Muito obrigada, tá? Obrigada, professor Oswaldo. Obrigado a você, Denise. Até mais, Hugo. Hoje Até a gente mais. conversa mais sobre o assunto. Vamos conversar, será um grande Mais sobre o prazer. assunto. Será um grande prazer, professor Oswaldo, professora Denise, muito obrigado mais uma vez. Um grande prazer estar com vocês aqui. Nós é que agradecemos. E um abraço aos alunos também, que vão nos assistir. Obrigada.